Olá, turminha! Aqui é o professor José de Assis, dando sequência à aula de instalação e configuração do banco de dados MySQL da Oracle no Linux. Na primeira parte, nós aprendemos a instalar o MySQL no Debian, e nesta segunda parte nós vamos deixar o MySQL mais seguro, aprender a criar e gerenciar usuários, aprender a fazer um acesso remoto, usar o Workbench e criar e restaurar um backup. Então, vamos lá. Antes de tudo, eu preciso aqui fazer uma mudança no meu ambiente de desenvolvimento. Eu tenho aqui no meu VirtualBox o Debian 9, e se eu digitar aqui o comando IP-A e der um Enter, ele vai me mostrar aqui o IP 10.0.2.15 na placa de rede EMP0S3. Se eu aqui abrir o meu prompt na máquina real, deixa eu digitar aqui cmd e der um Enter, e digitar aqui o comando ipconfig, eu tenho aqui na minha placa de rede, na minha conexão local, o IP 192.168.25.233. Ou seja, esta minha máquina real, ela não vai conseguir se comunicar nesta minha máquina virtual. Deixa aqui eu digitar o comando ping espaço 10.0.2.15. Vou aqui dar um Enter. Lembrando que o ping é um comando universal. Ele funciona tanto no Linux quanto no Windows. E a gente percebe aqui que não tem comunicação entre a máquina real e a máquina virtual. 100% aqui de perda. Para poder montar aqui este cenário, eu preciso fazer com que o meu servidor esteja configurado no mesmo range de IPs aqui da minha rede local. Ok, eu vou aqui então em máquina, clicar em configurações, aqui em rede, a gente observa aqui o modo NET, que faz o compartilhamento da minha internet real com a minha máquina virtual. E para eu deixar esta máquina aqui na mesma rede do meu computador, eu mudo a configuração aqui para a placa em modo Bridge. Vou clicar aqui em OK. Aqui eu vou limpar a tela. Eu preciso aqui reiniciar o serviço de rede. Não precisa reiniciar o servidor. Eu vou digitar aqui o comando systemctl restart networking, Enter, e também vou digitar aqui o comando ifup emp0s3. Quando eu configurei aqui este servidor no modo Bridge, é como se eu tivesse espetado essa máquina virtual no mesmo switch que está a minha máquina real, e agora eu preciso atribuir um novo IP para este servidor Linux. Então, este comando ifup, ele vai fazer com que esta máquina receba um outro IP. Eu vou aqui dar um Enter e mais uma vez digitar o comando IP espaço A. Enter. Percebam agora que o meu novo IP é 192.168.25.19. Agora, se eu aqui na minha máquina real pingar este novo IP, ping 192.168.25.19 e der um Enter, a gente percebe que agora eu tenho resposta deste servidor, ou seja, eu estou na mesma rede que este servidor Linux. Atenção também aqui a este IP 192.168.25.19. Este é o IP que foi atribuído aqui na minha rede local. Pode ser que na sua casa seja um outro IP. O importante é que a sua máquina real consiga pingar a sua máquina virtual. Ou seja, é importante que esta máquina aqui, por exemplo, ela consiga se comunicar com o seu servidor. Se você estiver usando um servidor real, é sempre recomendado você aqui atribuir um IP fixo a este servidor, ou no seu servidor de DHCP fazer uma amarração para este servidor aqui sempre receber o mesmo IP.
Isto é bem importante para a implantação de um servidor de banco de dados. Ele tem que ter um IP que não mude nunca. Perfeito! O próximo passo é a gente agora trabalhar as questões de segurança. Eu vou aqui, mais uma vez, limpar a tela. Eu vou entrar novamente no MySQL e digitar o comando mysql-u root-p, Enter. Vou limpar a tela, Ctrl L, e aqui eu vou digitar o comando select user, host from mysql.user, ponto e vírgula, Enter. Este comando aqui ele é super importante, ele me mostra aqui todos os usuários e acessos que esses usuários têm aqui no servidor de banco de dados. Para poder facilitar o trabalho, a gente costuma fazer um acesso remoto a esse servidor. E uma das ferramentas mais usadas para fazer este acesso remoto é o MySQL Workbench. Eu vou aqui entrar novamente no site mysql.com. Eu vou clicar aqui em Downloads. Novamente aqui, MySQL Community Edition. Vou clicar aqui. E vou aqui procurar MySQL Workbench. E aqui nós temos a opção de instalar ele junto com outros produtos da plataforma MySQL. Mas eu vou clicar aqui em outros downloads. No meu caso aqui eu só quero o MySQL Workbench. Eu estou usando o servidor no Linux e aqui vou fazer o download. Aqui eu clico neste link aqui, não fazer o login, apenas iniciar o download. Vou clicar aqui para a gente poder instalar, executar. Clicar aqui em Next. Next. Vou fazer a instalação completa e instalar. Vou clicar aqui em Finish. Temos aqui a tela inicial do MySQL Workbench. Eu tenho aqui as conexões para fazer o acesso remoto ao servidor. Esta conexão padrão aqui, 127.0.0.1, ela se conecta a um servidor local. Não é o meu caso. No meu caso eu tenho um servidor Linux com o MySQL. Então eu vou clicar aqui em Mais e vou criar aqui uma nova conexão. Nome da conexão, eu vou colocar aqui servidor MySQL Debian Z. O meu IP aqui é 192.168.25.19. O IP que foi atribuído aqui ao meu servidor no meu cenário. Usuário root, perfeito. E vou clicar aqui em OK. Então tenho aqui a conexão com o meu servidor MySQL. Vou clicar aqui. E a gente tem aqui esta mensagem de erro. Ele não consegue se conectar ao servidor 192.168.25.19. Ok, eu já estava esperando aqui esta mensagem de erro. Eu estou fazendo aqui tudo do zero, passo a passo, para não ter nenhuma dúvida. Então, vamos voltar aqui ao nosso servidor. Eu vou aqui sair do MySQL, combinação de teclas Ctrl D. E aqui eu vou entrar na pasta do MySQL. Então, vou digitar aqui o comando cd/etc/mysql. Enter. pwd para a gente ter certeza que está aqui dentro. Vou limpar a tela e o comando ls. Muita atenção agora aos detalhes. Tem esse arquivo aqui, mycnf. Se eu der um cat nele, ó, cat my.cnf, a gente percebe que ele inclui aqui o mysql.conf.d. Ou seja, não é esse arquivo que eu vou usar para configurar o MySQL. Eu preciso entrar nesse diretório, mysql.conf.d. Mais uma vez aqui limpar a tela, ls, e aqui então eu vou entrar neste diretório com o comando cd.
cd espaço mysql.conf.d. Este é um diretório, muita atenção. Enter. pwd para a gente ter certeza absoluta que está dentro deste diretório. Perfeito. E aqui o comando ls. Agora sim eu enxergo o arquivo principal de configuração do servidor de banco de dados MySQL. Eu vou aqui fazer uma cópia de segurança deste arquivo. Vou usar aqui o comando cp mysqld.cnf espaço mysqld.cnf.bkp. Enter. É bem importante a gente sempre fazer um backup do arquivo principal de configuração dos serviços do Linux. Agora eu vou usar o editor VI para editar este arquivo. VI mysqld.cnf. Enter. Vou numerar aqui as linhas. Set number. Enter. Vou rolar aqui para baixo. E aqui na linha 28, eu tenho aqui bind address. Aqui que eu vou colocar o IP do servidor ou asterisco para permitir o acesso remoto a este servidor de banco de dados. A gente pode aqui então usar o IP que foi atribuído aqui a este servidor. No meu caso, 192.168.25.19, ou também você pode usar aqui o asterisco. Ou seja, o asterisco ele vai permitir que qualquer IP se conecte remotamente a este servidor. No caso aqui do VirtualBox, eu corro o risco do meu roteador, o meu servidor de HCP, atribuir um outro IP a este servidor aqui de banco de dados. Então eu vou deixar aqui o asterisco. Se você estiver montando uma rede real, você coloca aqui o IP do seu próprio servidor. ESC:2.wq para salvar e sair. E aqui um detalhe importante é a gente reiniciar o serviço. Eu vou limpar a tela e vou digitar o comando systemctl restart mysql. Enter. Perfeito. Eu vou novamente voltar aqui para o Workbench. Vou fechar aqui. Atenção aqui à mensagem de erro, que ele não pode se conectar ao servidor. Vou fechar aqui. E mais uma vez eu vou clicar aqui. Percebam que ele deu mais um erro, porém a mensagem agora é diferente. Vamos observar aqui, ó, o host 192.168.25.233, que é este cara aqui, ó, ipconfig, enter. Aqui, ó, 192.168.25.233 é a minha máquina real. Ele não tem permissão para se conectar ao servidor. Na mensagem anterior, eu não conseguia me conectar ao servidor. Agora, ele está falando que eu não tenho permissão. Este erro também já era esperado. Eu vou retornar aqui ao meu servidor. Vou entrar aqui no banco de dados mysql-u root-p, enter. Vou limpar a tela, Ctrl L. Vou digitar aqui o comando select user,host from mysql.user para que eu consiga acessar remotamente esse servidor aqui com o usuário root. Eu preciso aqui digitar o comando grant all privileges. Garanta todos os privilégios on asterisco, ponto asterisco, ou seja, em todos os bancos e todas as tabelas, to root arroba aspas simples porcentagem aspas simples. Ou seja, arroba porcentagem significa que o root pode acessar remotamente esse servidor de qualquer lugar da rede. E aqui, identify
identified by 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto e vírgula. Esse identified ele vai usar esta senha. Muito cuidado com este comando, ele é um comando que serve para um monte de coisas. A gente pode aqui mudar privilégios, a gente pode aqui conceder acesso, a gente pode aqui criar usuários, a gente pode aqui alterar a senha de usuário. No caso aqui, eu colocando esta senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou eu estou mantendo a senha que eu usei na instalação, ou eu estou alterando a senha do root. Sempre lembrando que este root aqui não tem nada a ver com o root do Linux. Este root aqui é o administrador do banco de dados. Ou seja, este comando aqui, ele pode trocar a senha do root. Eu vou aqui dar um Enter e mais uma vez aqui eu vou digitar o comando select user,host from mysql.user. Enter. Percebam agora que o root, além do acesso local, ele pode acessar de qualquer outro local este servidor. Ok, vou retornar ao MySQL Workbench, vou fechar aqui esta janela e mais uma vez eu vou clicar aqui para acessar o servidor. Percebam agora que ele pediu a senha do root. Eu vou aqui digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi a senha que eu atribuí ao meu root, e aqui dar um OK. Temos aqui então a interface gráfica que você pode estar aqui acessando remotamente o servidor Linux. Ctrl rodinha, eu consigo aqui dar um zoom maior. Eu vou digitar aqui o comando show databases. Todos esses comandos que eu digito aqui são equivalentes, são os mesmos comandos que eu digito aqui no terminal do Linux, é a mesma coisa. Aqui a combinação de teclas Ctrl Enter e ele me mostra aqui todos os bancos de dados. Muito bem, configuramos aqui então o acesso remoto via Workbench ao servidor Linux. Bom, permitir aqui que o root acesse remotamente o servidor é sempre um risco muito grande. O certo aqui é a gente criar um usuário com privilégios para poder administrar o servidor. Então eu vou aqui voltar para o nosso servidor Linux e vou digitar aqui novamente o comando grant all privileges on **to admin @% identificado by e vou criar aqui uma senha, ponto e vírgula. Não se preocupem muito com estas senhas que eu estou criando. Daqui a pouquinho eu vou rodar aqui uma ferramenta do próprio MySQL que não vai mais permitir que sejam criadas senhas assim, sem nenhum tipo de complexidade. Esse é um outro detalhe bem importante. Eu estou aqui novamente usando o comando grant, que é um comando que pode fazer um monte de coisas, neste caso para criar um usuário chamado admin, com a senha 123456. E este usuário ele tem permissão em todos os bancos de dados e também ele pode se conectar remotamente de qualquer lugar. Eu vou aqui dar um Enter. Mais uma vez aqui o comando select user,host from mysql.user. Enter. Percebam agora que ele criou o usuário admin. Vamos voltar aqui para o Workbench. Eu vou aqui fechar esta conexão e vou aqui mais uma vez criar uma nova conexão. Nome da conexão, admin Debian Z. O IP aqui é 192.168.25.19. Nome do usuário, admin. Ok. Vamos testar aqui esta conexão. Vou clicar aqui. A senha 123456. Ok. Tenho aqui então o usuário admin e ele tem acesso aqui ao banco de dados DB-InfoX e acesso aqui ao WordPress. Vou fechar aqui novamente esta conexão.
Eu quero aqui agora criar uma outra conexão, só que desta vez com algumas restrições. Então vamos lá, vamos voltar para o nosso servidor. E aqui eu vou de novo digitar o comando grant all privileges on. Eu tenho um banco de dados aqui chamado WordPress, então eu vou colocar aqui WordPress ponto asterisco. Ou seja, agora este usuário que eu vou criar, ele só pode acessar o banco de dados chamado WordPress. Vou dar o nome aqui de webmaster, vai ser o nome do usuário que eu vou criar, arroba, aspas, porcentagem, aspas simples, identified by. Também vou usar aqui uma senha 23456. Ponto e vírgula, enter. Mais uma vez o comando select user, host. Eu tenho aqui então o usuário webmaster. Vou aqui novamente ao Workbench, criar uma nova conexão. Vou colocar aqui webmaster Debian Z 192.168.25.19. Usuário webmaster. Ok. Vou clicar aqui, digitar a senha. Percebam agora que este usuário só enxerga aqui o banco de dados WordPress. Este é um assunto bem importante. A gente sempre associa o usuário ao banco de dados que ele pode estar aí manipulando. Só para finalizar esta parte, eu vou aqui ensinar um comando para apagar um usuário. Para apagar um usuário, a gente usa o comando delete from mysql.user. Muito cuidado aqui. O where, se você esquecer desta cláusula, ele apaga todos os usuários. E aqui a gente coloca user igual, entre aspas simples, admin, por exemplo. Ponto e vírgula. Enter. Mais uma vez aqui, select user, host from mysql.user. Apaguei aqui o usuário admin. Deixa eu retornar aqui. Aqui clicar na casinha do início e esta conexão aqui, botão direito do mouse, delete connection. Bom, o que eu vou fazer agora é rodar um script de segurança do próprio MySQL para poder deixar este servidor mais seguro. O objetivo destas aulas é você aqui ter um servidor web e também ter um servidor de banco de dados em uma rede local. Isso pode ser uma oportunidade de negócio e essa questão de segurança ela é muito importante. Então vamos retornar aqui para o nosso servidor Linux. Eu vou aqui digitar a combinação de teclas Ctrl D para sair aqui do servidor. Vou limpar a tela e vou aqui digitar o comando mysql security installation. Enter. Bom, ele vai rodar aqui esse script, então ele pede a senha atual do usuário root. No meu caso, 123456. Enter. O MySQL ele tem aqui um plugin para verificar a questão da complexidade da senha, para ver se você está usando uma senha forte. Ele está aqui me perguntando se eu quero habilitar este plugin. Yes, eu quero sim. A gente tem aqui 3 níveis com relação à complexidade da senha. Eu vou colocar aqui o nível 2. Ele vai exigir aqui pelo menos 8 caracteres, uma letra maiúscula, e eu tenho aqui que combinar números, letras e caracteres especiais. Essa é a melhor senha que existe aí. Então, 2, Enter. Ele me deu aqui uma porcentagem de força com relação à minha senha do root. A minha senha 123456. Jamais usar uma senha dessa em um servidor de banco de dados. Ele está perguntando aqui se eu quero trocar a minha senha do root. Eu vou pressionar aqui a tecla Y de Yes, dar um Enter, e ele fala aqui para eu digitar a minha nova senha. Eu vou digitar a senha P maiúsculo RO professor. Eu vou colocar aqui @2017. Enter. Mais uma vez, P maiúsculo de professor, @2017. Enter. Ele falou que a senha, agora, a estimativa dela é 100, a senha está segura. E aqui
Se eu quero continuar, pressionar Y, yes, Enter. E agora ele está me informando aqui que, por padrão, o MySQL ele instala um usuário anônimo se eu quero remover este usuário. Yes, quero sim. Enter. Aqui ele está me alertando que normalmente o usuário root, por questões de segurança, é legal deixar ele somente com acesso local, ou seja, só consigo acessar ele do próprio servidor. Então aqui ele está me perguntando se eu quero desativar o login remoto do root. Yes, eu quero desativar. Enter. Aqui ele também está me informando que, por padrão, o MySQL também cria um banco de dados chamado teste, e ele está perguntando se eu quero remover este banco de dados. Yes, quero sim. Bom, por fim, aqui ele está me perguntando se eu quero ativar esse script aqui, todos esses recursos que eu configurei. Yes, ativa isso imediatamente. Enter, tudo ok. Bom, vamos fazer um teste aqui com relação ao root que eu tinha permitido aqui no meu Workbench fazer o acesso remoto. Vou clicar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acesso negado ao usuário root. Ou seja, por questões de segurança, não consigo mais acessar este servidor com o usuário root. Eu vou fechar aqui. Vou retornar aqui ao meu servidor MySQL. Vou limpar a tela. MySQL-u root-p, Enter, a nova senha, professor@2017, Enter, perfeito, Ctrl L, e aqui o comando select user,host from mysql.user, Enter. Percebam aqui que ele removeu o acesso remoto do root.